Então, Kátia, eu quero te perguntar primeiro, assim, me fala o seu nome, a cidade de onde você está falando. Tá, meu nome é Kátia, Kátia Souza. Eu sou de BH, de Belo Horizonte. Somos conterrâneos. E você mora aqui? E moro aqui. Ótimo! Lá, Kátia, então a gente está perto. Pertinho. Qualquer dia desse a gente marca um chá, alguma coisa. Vamos mesmo. Nossa, Com certeza. isso é muito bom. Então, me conta, Kátia, assim, sua profissão, o que que você faz? Então, Ana, eu sou empresária, juntamente com meu marido, na área da gastronomia. Nada a ver, né, Ana? Ou tudo a ver, né? Tudo a ver, né? A gente tem pouco tempo que abrimos, eu já trabalhei muito em muitas outras coisas, né, na área de vendas, e, mas hoje a gente tem a nossa empresa, e o meu sonho agora é ter outra empresa, uma só minha, dentro do artesanato, dentro de tudo que você proporciona aí para a gente nos ensinamentos. Ah, que legal. E essa empresa no ramo da gastronomia, como que você trabalha? Me conta um pouquinho, o que que você faz? Então, a gente é uma empresa de congelados, né? A gente divide as tarefas. Eu fico coordenando a produção toda, o meu marido nos negócios, nas compras e outras questões, mas eu fico por conta da produção, de dar conta do recado. Ah, pois é, porque você está falando que quer montar uma outra empresa, né? Eu acho que quando a gente já tem um know-how, a segunda empresa fica muito mais fácil, né? Porque essa questão operacional e tal, você já entende como que funciona. É, sim, sim. E assim, é porque, na verdade, cozinhar também para mim é uma paixão, assim como o artesanato. Sempre foi, né? Uma paixão. Eu sempre cozinhei, minha família toda sempre, a Kátia tem que vir, ela tem que fazer. Então eu era sempre convidada para estar fazendo também, não só participando dos eventos. Amo, amo. E quando a gente começou a empresa, no momento em que a situação financeira da gente estava muito complicada, e a gente começou por vamos complementar a renda. Só que aí virou a renda principal da casa e deu super certo, sabe? Olha, que Então, legal. a gente faz, eu comecei fazendo em casa mesmo, o que a gente faz, comecei a fazer em casa e tudo, vendia para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, e viramos uma empresa mesmo, legalizada, tudo certo. E no artesanato é assim mesmo que a gente começa, né? A gente começa dando presente, depois a gente começa a vender para os vizinhos, e é assim que vai, né? Isso. E eu sempre tive esse sonho de trabalhar com o artesanato, né? Eu sempre tive influências com isso, sempre quis trabalhar com o artesanato, mas eu nunca consegui, né, trabalhar com o artesanato. E eu acho que até mais para frente você deve me perguntar isso, mas a casa costurada ela proporciona isso para a gente também, né? Porque o passo a passo, todos os passo a passo, tudo que você ensina, da forma como você ensina, faz com que as pessoas que queiram trabalhar com isso criem suas empresas mesmo. Então, é um passo a passo bem bacana mesmo para isso. É verdade. E me conta então, Kátia, a sua história com o artesanato, com a costura, como é que é? Uma história de infância, de família, como é que isso apareceu na sua vida? Ah, assim, Ana, a minha mãe, ela sempre gostou de trabalhos manuais, sempre fez uma coisa ou outra, mas nunca trabalhou com isso, não. Era coisa que ela gostava mesmo de fazer. É, eu sempre vi assim a minha avó costurando boneco de pano, a arte, o artesanato, as cores, as formas, isso tudo sempre me encantou demais. Sabe aquela criança assim que olha para uma cor e fica, nossa, que coisa, eu era meio assim. Então, é tudo que eu via que fosse diferente, eu vi um quadro e a tela dele, a moldura dele era torta. Nossa, a tela daquele quadro é torta, muito incrível, assim.
sempre achei tudo relacionado à arte, ao artesanato, ao trabalho manual, as histórias por trás dos trabalhos manuais. Isso tudo sempre me cativou demais. Eu sempre tive interesse em conhecer também, não só o que a pessoa fez. Ah, a pessoa fez um quadro. Ah, por que que a pessoa fez o quadro? Qual a história? Então, assim, quando você vai ver a história daquele quadro, a história daquela pessoa, tudo é muito rico, é tudo muito interessante. Então, sempre me interessou. Eu lembro que na escola, todo o trabalho manual de pintura, eu ganhava. Eu ganhava prêmios. Eu não era nenhuma gênia, mas eu acho que as professoras viam criatividade e tentavam me estimular. Então, eu lembro uma vez que a gente precisou fazer uma pintura de uma árvore, mas não uma árvore com tronco marrom, as folhagens verdes, era para eu ir além daquilo e criar uma árvore. Então, eu desenhei um peixe e as bolhas eram a copa da árvore e tudo, né? Tipo o fantástico mundo do Bob. E acabou que eu ganhei, eu tive que pintar esse quadro na quadra da escola. Foi muito legal. Então, assim, sempre eu tive, então, essa, esse clique, assim, para o artesanato, para a arte, né? Sempre, qualquer coisinha diferente, opa, o que está acontecendo ali? E eu tenho tios que são verdadeiros artistas, né? Na área do crochê, da pintura, do desenho, do bordado. Já bordei também, Ana. E eu tenho essa necessidade de criar. Quando eu não estou criando nada, eu fico entediada, eu acho que eu quase entro em depressão. Eu tenho que estar criando alguma coisa. Eu sempre invento moda, eu sempre procuro Sei, alguma coisa. sei A muito bem como é costura, que é. É isso que eu ia te perguntar, que eu queria que você chegasse na costura. a costura é algo assim que eu sou apaixonada. Inclusive, eu assisti a sua entrevista com a sua mãe. Foi a primeira entrevista que eu assisti sua. Obrigada. E eu fiquei apaixonada pela sua mãe, apaixonada pela história dela e a história de vocês, né? Com a família de vocês que costuravam, né? E tudo. E na minha família não tem nenhuma costureira, assim. Aliás, eu tenho uma tia que depois de mais velha fez um curso em costura. É, mas eu sempre achei assim, aquela coisa de você pegar um tecido e do nada fazer um corte perfeito para um corpo, isso para mim é algo assim, é do outro mundo. É fantástico. E eu sempre gostei, mas nunca tinha tido a oportunidade de sentar à frente de uma máquina nem nada. E teve uma época, há muitos anos atrás, eu trabalhei como doméstica na casa de uma amiga, inclusive ela era minha amiga, e eu estava numa situação muito difícil, e eu bati na porta dela e falei, você não tem roupa aí para eu passar algo? E ela, Kátia, não, você vai ficar aqui comigo, vai trabalhar comigo. Trabalhei com ela um tempo, e ela costurava. E um Olha, dia lá, eu trabalhando e tal, ela fez a pergunta mágica, né? Acho que a pergunta que eu precisava ouvir. E ela falou, Kátia, você não quer aprender a costurar? Aí eu, uai, claro que eu quero. E ela, então larga tudo que você está fazendo aí, vem aqui. E me sentou na frente de uma máquina. E me ensinou a costurar. Não o corte e costura, não. Ela falou assim, ó, é assim que você põe a linha, é assim que você faz. Aqui tem moldes aqui. Então, depois disso, eu e ela fizemos muitas coisas de artesanato. que legal. Mas muitas coisas. Foi muito legal. Ai, E então a fiquei, filha nova, você é um anjo. anjo, anjo mesmo. E ela, anjo literalmente, Ana, porque eu ia para lá para trabalhar. Ela, Kátia, hoje a gente vai costurar. Eu, tá bom. Então, assim, ela me ensinou muita coisa na costura. E aí depois a gente tomou outros rumos, né, Ana? Depois eu arrumei um outro trabalho. Essa coisa do artesanato, da costura, ficou adormecido durante um tempo na minha vida.
E aí eu volto a ficar entediada de novo. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí entrei na internet, achei um curso, uma plataforma de vários cursos, desde gastronomia a artesanato, tem tudo. E fiquei encantada com a história de uma boneca chamada Tilda, você já deve ter ouvido falar. Fiquei apaixonada com a história dessa boneca. E falei, eu vou ter que fazer essa boneca. E aí eu estudando, fazendo, e eu trabalhava numa loja de design de interiores. Eu era vendedora. Então, como né, era uma loja que não tinha cliente o tempo todo, então eu conseguia assistir aulas lá mesmo durante o período do meu trabalho. E outro anjo, Ana, você falou que aquela minha amiga era um anjo, outro anjo apareceu na minha vida, porque eu não tinha máquina de costurar. E eu estou fazendo curso e falando com a minha patroa, que também é uma amiga assim queridíssima. Falei, vou fazer essa boneca. Ela, Cátia, você vai fazer essa boneca? Aí eu falei, vou fazer essa boneca. Ela, como que você vai fazer? Falei, eu vou fazer à mão, não tem problema, dá para fazer à mão e se der tudo certo, eu vou comprar a máquina. Ela, tá. Cátia, você sabia que minha mãe foi costureira? Minha mãe foi costureira a vida toda. E a minha mãe faleceu há 4 anos. Ela costurava as roupas para as madames no bairro Nova Floresta, Cidade Nova. E aí ela falou assim: minha mãe faleceu e a máquina ficou comigo. Eu não costuro, não quero costurar e acho um desperdício ela estar comigo se você quer costurar. Você quer essa máquina para você, Ana? Pensa na minha emoção. Isso. Eu fiquei assim, eu até arrepio contando isso. Eu tô com ela ali ó, até hoje. Costuro com ela. É uma máquina ótima, maravilhosa. O ponto é bonito, tudo certinho. E ela me deu, com todas as coisinhas que tinham sobrado das costuras da mãe dela, uns botões, as agulhas, as caixinhas com as coisas, mas que coisa mais linda. Foi um presente, assim, de mãe para filha. E aí eu fiz a boneca, fiz a primeira boneca, eu tenho ela aqui, que ela eu guardei. E fiz o teste, me apaixonei com essa boneca e fui fazendo. Fiz várias bonecas, vendi muitas, dei algumas de presente e continuei com essa coisa de querer costurar. E aí eu comprava coisas demais, que depois também eu acho que você vai me perguntar a respeito disso. E fiz muitas bonecas, sou apaixonada com elas. Tem uma aqui, depois eu quero te mostrar uma Ah, aqui eu que eu quero dei ver. de presente. Eu dei de presente e confisquei ela só para te mostrar. Já Aí, fiz muito isso. oi? Já fiz muito isso. Eu dava e falava assim, que você pode me devolver, porque eu quero fazer um negócio, eu quero mostrar para alguém, quero tirar uma foto, quero... E ela não queria, não. Ela, não, você não vai me devolver? Eu falei, pô, vou te devolver. E aí, assim, então a costura entrou na minha vida dessa forma. Apesar que a minha avó, ela fazia boneca de pano, sem muita técnica, ela não era costureira, mas é aquela história que você contou, que a sua mãe contou, que as mulheres antigamente sempre tinham uma máquina de costura em casa. Então, a minha avó tinha. Ela fazia as bainhas, né? Fazia um concerto aqui, outro ali. Ela que fazia os aventais dela, né? Sempre vi isso, mas isso naquela época, naquele momento, não tinha me encantado tanto. Eu achava o máximo, mas não tinha me encantado tanto quanto depois de tantos anos eu fui acordar para a costura assim. Então é isso, a parte da costura é isso. Nossa, muito bonito você contando isso, porque a costura, como que a costura é um fio na sua vida que está É, junto com as amizades, né, e com as é, pessoas importantes da sua vida, né? Parece que eu acho que a costura tem essa costura que a gente faz em casa, né, no nosso cantinho, ela é muito feminina, né, Kátia? isso. Ela é sempre uma história de mulheres, né? Apesar de que na minha família eu tive o meu avô, que foi alfaiate, mas que é uma lenda na família, porque a gente sabe que ele foi alfaiate, mas a gente nunca viu nada que ele fez, porque ele foi alfaiate muito jovem,
E ele era um homem muito desajeitado. E a gente fala assim, gente, como que ele foi avaliado? Porque um caminho muito feminino, né? Das casas, das famílias, né? Uma coisa muito, como se fosse um segredo nosso, assim, né? Exatamente. Uma coisa que, um pozinho que foi colocado assim, por, né? Sabe, vai ser para elas esse presente. É isso mesmo. Ô, Kátia, então, e essa história toda, assim, tá conduzindo, né, essa cronologia toda na sua vida, e aí como é que eu apareci na sua vida? Como é que você me conheceu? Pois é, Ana. Não, eu não sei nem se eu te conto, mas foi assim. Você apareceu no meu Instagram, né? Aparece os vídeos, assim, eu com certeza eu pesquisei alguma coisa e você apareceu lá. Aí eu, não vou assistir, não. E não te assisti, Ana. Aí apareceu de novo. Eu falei assim, não assisti de novo. Falei, não vou assistir. E aí, E por quê? E algumas por vezes, quê? Por que que você não quis? é porque o que acontece? Eu amo o curso, amo aprender, amo tudo. Mas tem algumas pessoas que são muito prolixas, né, para falar. São muito demoradas e às vezes até se enrolam e às vezes perde o fio da meada, não sei o que. Então, dá uma preguicinha, né, assim, de ouvir pessoas assim. Então, o que que aconteceu? Eu falei, não vou assistir não, não vou assistir não. E passava você direto. Aí teve um dia, eu cheguei na minha fábrica muito cedo, que dias de entrega eu chego lá de madrugada, e às 5 horas da manhã você apareceu lá no meu Instagram. Eu falei assim, hoje eu vou assistir esse vídeo dela. E assisti seu vídeo. Ana, eu fiquei 2 horas assistindo você. De um vídeo eu passava para o outro e para o outro. Quando eu olhei a hora, eu falei, tá na hora de abrir. E peraí, deixa eu só mais esse aqui. Ana, eu não queria parar de te ouvir, de assistir. E eu falei assim, gente, por que que eu perdi tanto tempo para assistir a Ana? E aí, em seguida, já tinha a sua propaganda do curso do Despertar do Patchwork. E eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer. Não vai ter jeito, não. Eu insisti em não assistir ela e agora eu não consigo parar de assistir. Porque tudo que às vezes se torna chato numa aula, você não tem, né? Você não tem isso. Você é dinâmica, você não é prolixa, é objetiva, é segura do que está falando, tem certeza do que está falando. E os seus vídeos, como são curtos, tem aquela coisa não, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Eu quero isso. Então, assim, instiga, né? E de fato prende a gente. E isso é maravilhoso, né? Uma técnica maravilhosa. E graças a Deus eu te assisti. Que legal, adorei saber disso. E aí, Kátia, bom, aí você assistiu, gostou e tal, mas o que que te fez entrar para Casa Costurada? Depois do Despertar do Patchwork, eu fiz o jogo americano, né? E vi o quanto é possível fazer coisas bonitas, porque de fato, Ana, o fato de eu costurar, o fato de eu ter feito bonecas, não costurar, né? Eu falo assim, o fato de eu costurar, parece que eu sou a costureira. Mas de gostar de cores e tudo, querendo ou não, a gente tem as dificuldades, né? E aquilo que você fala de combinar as cores corretamente e que você estava, né, que você ensinaria com detalhes isso. Isso me fez falar assim, não, eu preciso, além das outras coisas, além de aprender as outras coisas, né? Além de, né, olhar a manta, aquela manta maravilhosa, e falar, eu ainda não fiz a minha, viu? Mas eu vou fazer. E então, assim, você olhar e falar assim, gente, isso é possível, né? E é possível ficar lindo assim. Eu sempre amei o patchwork também, assim, só que o patchwork para mim na minha cabeça era aqueles desenhinhos com aqueles pedacinhos de tecido formando um desenho maior, formando e realmente aquele tipo de patchwork eu acho que eu não tenho muita paciência assim para fazer, né? Não é que eu não daria conta, eu acho até que eu daria, mas
acho que a gente precisa minimizar um pouco as coisas. E aí isso me fez entrar para a casa costurada, essa questão de aprender a combinar as cores. Eu venho de. Eu fui vendedora há anos de design de interiores. Uma vez eu fiz um workshop no Senac relacionado às cores também. Então, acho que quando você mostrou o círculo cromático, eu estou assim, gente, eu já vi isso. Porque eu lembrei do workshop que eu fiz. Eu falei, eu preciso aprender isso de uma forma que eu consiga usar, né? Que eu consiga fazer também. Que não seja apenas uma informação que eu recebo, que seja uma informação, mas uma informação que me capacite a fazer também. E aí isso me fez entrar para casa costurada. Eu fiquei desesperada. Falei, eu preciso entrar, e passei o cartão, não deu certo. E aí você entrou em contato comigo, eu falei, não, eu acho que eu digitei alguma. E foi mesmo, eu digitei o nome errado. No cartão está abreviado e eu digitei o escrito completo. Eu falei, não, eu vou entrar. E entrei, porque quando a gente quer alguma coisa também, a gente acho que tem que ser assim. Eu quero, então pega e faz. Não deixa esfriar, não, né? Porque se a gente deixa esfriar, a gente deixa passar uma oportunidade linda, uma oportunidade que vale a pena, que vale o valor, né? Assim, porque não é o que, tipo assim, não é quanto custa, né? É o valor desse curso, é o valor que é agregado para a gente, para transmitir isso para as outras pessoas também. Então, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida no último ano, né? Porque tem mais de um ano e pouquinho que eu tô com você. Ai, que legal, Kátia. E me conta, então você tinha essa expectativa, né, de conseguir ter essa informação e se capacitar com essa informação, porque você falou uma coisa super importante. Informação a gente recebe mesmo, né, de tudo quanto é Sim, lado, mas a gente conseguir fazer alguma coisa com aquilo, né, é, porque só você ter informação não te garante que você vai conseguir colocar aquilo no concreto, né? Transformar aquilo em algo palpável, de verdade, né? e, E como que verdade. foi isso? Você conseguiu o concurso? Consegui, consegui. Aí eu fiz algumas coisas. Então, tudo que eu faço, realmente, eu vou lá desde o do início, começo com os projetos, começo com a idealização, pego o círculo cromático, olho. Eu tenho algumas dificuldades ainda, é claro. Eu não consigo praticar tanto quanto eu gostaria para estar mais fera, mais craque, mas eu pego o círculo cromático, eu olho, eu procuro saber para quem eu vou fazer, como aquela pessoa é, igual você mesmo deu essa receita para gente, né? Eu já fazia isso com as bonecas, porque eu fazia boneca, eu ficava o tempo inteiro pensando na pessoa, para quem essa pessoa ia ter a boneca. Então, não tinha como eu fugir muito das características dessa pessoa. Esse exercício eu já fazia, mas esse exercício eu fazia sem essa técnica, sem saber que existe uma combinação certa, que aí eu não preciso pensar muito, né? Também. Mas Eu posso. e mesmo dessa combinação que né, as harmonias ali são receitas, você consegue brincar ali dentro, né? Com o seu Isso. gosto, com o gosto da pessoa, né? É muito, apesar da gente, a gente tem um norte, mas é muito livre também, né, Kátia? É, igual eu falei, eu ainda tenho algumas dificuldades, mas é por falta de praticar mais, né? Quanto mais a gente pratica, mais suave vai ficando, mais natural vai ficando as Ah, me coisas. conta, Kátia, o que que você já fez? Eu vi lá no grupo, né, que você postou, você fez mais de uma almofada estrela, né? Você fez outras almofadas. Eu fiz almofadas, fiz uma luva e agora almofada eu fiz bastante, porque eu fiz algumas para minha irmã e dei para ela. As que eu fiz para minha irmã eu nem fotografei, porque eu também estava meio que testando.
fazendo, e ela falou assim, ô, Cátia, faz umas almofadas para mim, para ela levar para a clínica, para apoiar a cabeça das pacientes e tal. Aí eu falei assim, tá, eu posso fazer de patchwork? Ela tá assim, pode fazer do jeito que você quiser. Aí eu falei assim, ah, você quer alguma coisa específica? Ela, não. Eu falei, ah, então você vai ser meu laboratório. E a casa da minha irmã eu nem fotografei. E eu falei com ela, não, eu não vou fazer, eu vou fazer uma capa de almofada, eu vou fazer a almofada, porque é mais higiênico, você vai tirar, vai lavar. Ela adorou a ideia. Oi? Ela gostou? Gostou demais, ficou apaixonada. E todo mundo que entra lá na clínica fala, Carla, que almofada é essa? Que linda, que não sei o que, fica doido. E aí uma amiga dela, que também tem uma clínica, foi até a clínica e falou, Carla, que coisa mais delicada, que coisa linda, eu quero para minha clínica também. E aí ela me encomendou, aquelas que estão lá no Facebook, a encomenda dela. Da... E aí eu falei assim, mostrei, ela, mandei as fotos pelo WhatsApp para ela, algumas fotos das que eu tinha fotografado, e as da Carla ela já tinha visto mesmo, né? Então eu peguei a almofada estrela, a primeira que eu fiz, que eu falei assim, eu não vou fazer mais essa almofada. Ó, mas é porque eu não consegui, Ana, fazer aquele topo aleatório. Eu sou virginiana. Eu peguei no quadrado do Joseph Alves e falei assim, eu vou fazer o almofada estrela com ele. E fiz, e ficou linda. Só que na hora que eu encaixei a parte de trás da almofada, só depois que eu enchi que eu vi que eu achei que tinha colocado certo, mas não tinha encaixado errado. Falei, gente, não tem lógica. E eu falei assim, não vou desmanchar essa almofada. Não vou. E não vou fazer outra almofada estrela. Mas pelo WhatsApp eu mandei só para a cliente ver os trabalhos que eu já tinha feito, que eu não tinha muitas coisas prontas, né? Falei assim, ah, eu vou ter que colocar almofada estrela aqui, pois ela me encomendou almofada estrela. Aí eu falei, também eu vou fazer e vai ficar linda e vai ficar perfeita, não vai ficar nada torto. E aí, na hora de encaixar, na manta, no topo e nas costas, eu numerei para ficar tudo certo. Eu numerei no molde. E aí, no molde, eu sabia onde estava, já numerei no tecido também. Ficou perfeito, Ana. Aí eu amei, falei, ah, não, eu vou fazer mais um par de estrela. Que maravilhoso. Olha, mas eu adoro você contar, porque é isso de você falar, né? Que você não conseguiu fazer o topo aleatório, e aí você usa o quadrado do Joseph Albers para fazer, que ninguém fez assim, só você. Curioso, né? Não. É muito Demais, legal. demais. Eu falei assim, e eu amei, né, a história de todos eles, e fiquei encantada com os quadrados deles. Eu falei assim, ah, eu vou fazer com quadrado. A dela, a que eu vendi, não foi o quadrado do Joseph Alves, mas eu vi um desenho no. De tanta gente olhar, as coisas aparecem, né? Coisas no É. Instagram, entende? E eu vi uma coisa, falei assim, gente, isso dá um topo de almofada estrela, vai ficar lindo. E aí eu fiz também, então eu tive que fazer até os moldes, porque ele era tortinho, os negócios assim, que eu gosto dessa assimetria, sabe? Também, eu não gosto de tudo muito do mesmo jeitinho. E aí ficou linda. Eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, gente, eu não quero nem entregar essa almofada. Ô, E aí Kátia, eu fiz. Ah, pode falar. pode falar. Aí eu fiz as almofadas dela, as circulares, elas são pequenas, sabe? Assim, 40 por 20. Com a capa, a almofada, a capa. é, Ela me mandou a logo dela, me mandou o Instagram da clínica dela, então eu dei uma olhada, então eu fiz as cores, tudo baseado na logomarca dela, e ela ficou assim, maravilhada, maravilhada. Que Aí legal. eu fiz um saco de algodão cru, porque eu falei, ah, eu vou entregar isso num Ah, saquinho. eu vi, você postou no. Ficou lindo, mas fala, eu vi no Facebook.
eu fiz um saco de algodão cru para colocar as almofadas dentro, e aí eu entreguei dentro desse saco, fiz uma cartinha bonitinha, entreguei, passei tudo com água milagrosa, que eu tô apaixonada com essa água milagrosa, eu tô querendo passar até as minhas roupas com ela. Ah, é bom, pode passar. E ela gostou, Kátia? Ficou apaixonada, mandou mensagem agradecendo, ficou muito satisfeita. Isso é bom, né? Gostoso Bom quando você demais. faz. Porque a gente sempre faz quando você faz alguma coisa para alguém, mesmo que seja para presentear, a gente tem a gente cria expectativa se a pessoa vai gostar ou não, se a pessoa vai ficar satisfeita ou não. No caso dela, que ela estava comprando, né, se ela ia valorizar o que ela estava comprando ou não, né? E assim, valorizou total. Foi muito, muito legal. Muito bom. Que coisa boa. E você sente, Kátia, porque você está me falando aqui, né, que o primeiro, então, você foi mudando algumas coisas ali no jeito de fazer. Você sente que o método te ajuda a ficar mais livre, a abrir a cabeça, a usar outras alternativas? Você sente isso? Com certeza. Apesar do seu curso ser completo, porque para mim o seu curso é um curso completo. Mas ele também te proporciona isso. Você ensina as coisas de uma forma que a gente consiga criar também, né? E que a gente consiga ir além daquilo que você está passando. Eu acho até que talvez seja uma intenção sua também essa, né? E então, assim, eu consigo sim, eu gosto, e tudo, né, Ana? Hoje, tudo que você olha, eu viajei final de semana, uma semana, né, atrás, e estava na praia, eu estava na pousada, eu olhei as cores da pousada, atrás tinha um lago, e aí eu vi os verdes do lago, a água meio um esverdeado, um verde amarelado, uma coisa. E aí você começa a trabalhar ali, né? Então, tudo, onde a gente vai, onde a gente vê, tudo que a gente vê, uma capa de um livro, você até uma vez você fez uma live, e eu achei sensacional, uma capa de livro que você vê, uma coisa, então, tudo tem arte, tudo dá para ser feito, é só a gente querer, né? É, é. Querer entrar para casa costurada para ter receita. É porque isso é um conceito assim que eu levo para tudo na minha vida. Eu não sei se você já me viu falando em live isso, mas era uma coisa que minha mãe sempre me falou, que ela falava assim: tudo que você for fazer, o que você for pertencer, né? Você vai pertencer a um grupo, vai seguir ou uma religião, que aquilo seja para te libertar e não para te escravizar. Então, uma coisa que me incomodava também, às vezes, assim, aprender alguma coisa, por exemplo, você comprar, na costura, no artesanato, tem muito isso, né? Você comprar, você aprende a fazer, sei lá, vamos supor, uma almofadinha, um sachê de colocar no guarda-roupa, mas você aprende a fazer só aquele. Você não consegue, com aquele conhecimento, desdobrar e fazer outras coisas. Então, quando eu estava montando o método, eu pensava nisso também. Eu pensava assim, é um método mesmo, não é um passo a passo. É um método que tem um passo a passo. Mas é um método que você aprendendo aquele conceito, você voa, né? Uhum. Era outra coisa. E Então, é um método que no passo a passo é necessário, né, Ana? Que é necessário. A gente tem que ter o fio da meada, a gente tem que ter o desenvolvimento da coisa toda e tudo. Mas realmente, é, poder voar em tudo, assim, você olhar qualquer coisa e querer fazer é, não só os formatos, mas outras coisas também, né? querer fazer Porque e não conseguir fazer, por né? exemplo, não só o topo da almofada estrela que eu não consigo fazer aleatório, mas é até um desafio, eu tenho que me desprender e conseguir fazer, né? Mas não só o formato, né, das coisas que você ensina, é, não só isso, acho que a gente tem que ter uma visão aberta para isso também, né? É, eu acredito muito que a gente tem que entender que somos capazes, né? A nossa capacidade. Eu amo professor,
de qualquer área. Eu me emociono muito porque duas professoras maravilhosas, anjas também na, na minha vida, me estimularam a estudar num período em que eu achava que eu não. De tanto ouvir pessoas criticando e dizendo que você não é inteligente, não, você não vai dar certo. Não, e desde muito pequena. E aí eu tive duas professoras que enxergaram uma capacidade em mim que eu não enxergava e que eu já tinha abrido mão dela. Então elas chegaram e falaram: Olha, Kátia, a gente quer conversar com você. Aí eu falei: Não, mas eu sou burra mesmo, gente, não vai ter jeito não. Ela: Não, vamos fazer um acordo aqui. Eu falei: Acordo? Ela: Olha, você vai estudar, você vai fazer todos os trabalhos, você vai fazer tudo, tudo, tudo que a gente mandar, todos os professores. Se você, no final do ano, passar sem pegar recuperação, sem nada, ou mesmo precisando de um recurso, mas se você passar adiante, vai estar provado que você não é burra, que você é inteligente. O que você não tem é a, o exercício de praticar, né, o que elas ensinam. E aí eu voei, Ana, na escola, por causa delas. Então, assim, passei com notas altas. Depois disso, fui monitora de matemática. Eu ajudava nas aulas de recuperação. Então, assim, foram duas anjas também que me tirou daquele mundo de que eu não podia, que eu não conseguia, e me colocou para esse mundo de possibilidades. Então, depois disso, aí, aí eu já tinha certeza que eu conseguia, que eu podia. É claro que tem coisas que a gente tem mais dificuldade mesmo, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer com tanta facilidade, e é normal, isso não significa que você não vai fazer. Você vai. Pode demorar um pouco mais, você pode ter um tempo maior para produzir uma almofada, mas você consegue, todo mundo consegue, todo mundo é capaz, né? Pois é. E isso, então essa história, assim, os mestres, né, assim, os professores, eu acho sensacional eles terem essa dedicação e essa capacidade de passar para frente, porque também é uma capacidade que não é todo mundo que tem, né? De passar para frente, de fazer com que outra pessoa entenda e de fazer com que a outra pessoa se julgue capaz de fazer aquilo que ele está ensinando. Então, é sensacional. Isso, se sentir capaz. Nossa, isso É, vale ouro, né, Kátia? Porque a gente voa, a gente faz qualquer coisa, né? é tudo que a gente quer. É isso mesmo. E E me, realmente tem obstáculos, né? Onde não tem, né, Ana? Onde não tem? ué, E, e a gente pode encarar os obstáculos como uns empurrõezinhos também, né? Porque eu acho que a vitória fica até mais gostosa depois, assim. Nossa, você olha, consegui! consegui, eu falei. Igual você, né? Pensa bem, você fez a almofada, eu não faço outra nunca mais. Teve que fazer e aí se acerta na segunda e faz de Aí eu fiz, eu falei, não, aí já que é uma encomenda, e eu coloquei lá e eu me propus a fazer, eu vou fazer e eu vou fazer o meu melhor também. Porque eu sou assim, se eu pegar para fazer, Ana, eu não vou fazer uma coisa meia boca, uma coisa meio esquisita e falar, ó, tá maravilhoso, eu tô aqui pra você. Não, eu tenho que gostar primeiro do que eu estou fazendo, eu tenho que ver se tiver errado, eu corrijo. Só a primeira lá que eu não corrigi, porque eu fiquei com raiva, e depois mas eu corrijo. Eu dei ela para minha irmã. a primeira, depois eu vou pedir quando o Thiago for, quando o Thiago for postar o vídeo, vou pedir para editar, porque eu tenho as imagens aqui que você colocou, né? Que eu acho que todo mundo Uhum. vê, porque a primeira tá linda, né? Ficou linda a sua almofada. E depois, e agora você faria outras, Kátia? Vou fazer outra. Farei outras estrelas. Oba! E me fala uma coisa, Kátia, o que que mudou na sua vida depois do curso que você imaginou que seria impossível, que não mudaria? Ô, Ana, o que mudou para mim mesmo assim foi a importância. A importância que o artesanato tem na vida das pessoas.
E não é só uma importância material, não, é uma importância física, é uma importância mental, né? Assim, é o que ela proporciona para o nosso corpo físico, para a nossa mente, e o que ela gera de renda também, porque isso também, né, te motiva a prosseguir e tudo. Então, eu sempre tive ligada ao artesanato de uma forma ou de outra, eu sempre tive no meio do artesanato, mas eu não tinha essa importância do artesanato na minha vida. Eu não enxergava, inclusive, de repente, eu não valorizava, inclusive, né, também o artesanato. E hoje, até os depoimentos que eu vejo, tanto das suas alunas todas, das que eu já assisti, de coisas que a gente assiste na televisão, de pessoas que estão ligadas à arte, tudo, as histórias e tudo. Hoje eu consigo enxergar uma importância que isso tem na vida da gente, né? Assim, hoje, para mim, o artesanato ele é importante. Ele é importante para minha cabeça, ele é importante para o meu corpo, ele é importante para que eu gere renda. Ele tem hoje um significado de importância para mim, né? Antes era aquela coisa assim, ai, que gracinha, que bonitinho que ela fez, olha que lindo, né? Não, parabéns, viu? Muito bonitinho. Hoje não, hoje eu pego a minha almofada e eu falo, não, essa é uma almofada de patchwork moderno que eu confeccionei. Então, assim, até a forma de falar sobre sobre o que eu produzi, né? Sobre a peça que eu produzi, tudo mudou. Acho que eu amadureci para o artesanato, digamos assim. Né? Assim, o artesanato ele era algo que não. Realmente, acho que a palavra é essa, a importância. Nossa, É eu isso que mudou na minha vida. gostei muito, porque eu acho que só quem faz entende, né? Como eu, desde pequena, sempre fui apaixonada e eu fazia, e eu sentia isso tudo que você falou aí, no corpo. A gente está triste, a gente vai lá e faz e a gente melhora, né? É, A gente e dá é um isso, né? presente e aquilo dá uma satisfação na gente quando a gente presenteia, É, né? A gente vende e a gente vê que a gente pode ser valorizado por aquilo. Então, eu na fase adulta até que nem tanto, mas na adolescência, porque adolescente é fogo, né? Na adolescência, as minhas amigas ainda acabavam comigo, me detonavam. Nossa, mas você vai não, fazer isso, vai tirar, mas não, que coisa de velha, e mas não é? aí, porque aquilo que eu sentia, assim, eu não conseguia nem explicar para elas o que eu sentia, né? Fazendo, me sentia capaz mesmo. Não, enfim, minha cabeça viajava, assim, inventava coisas, aquilo. É um mundo, né? Parece que você está num mundo à parte, A né? parte, É, para então, eu entendo perfeitamente isso que você está falando, e quando a gente faz, às vezes é difícil a gente transformar em palavras e explicar para as pessoas, né? Mas quando a gente faz, é muito claro, né? Muito claro isso tudo. Ai, Então, e é uma adorei ter delícia. falado isso, adorei, porque eu sinto muito isso mesmo, assim. Por isso que eu acho que às vezes tem essa história, né? Essa coisa meio em muitas famílias tem, né? Porque às vezes é uma coisa que é difícil de ser explicado, né? Você vai passando de um para o outro e parece que aquele conhecimento fica meio, sei lá, no DNA ou É, naquele resgate ali, uma coisa meio ancestral mesmo. Parece que a gente já tem, mulher já tem isso, né? exatamente. Eu acho também que a gente já nasce com isso, né? Com esse talento e com essa. E quando ele é acordado, né, na gente, aí quando ele desperta, né, na gente, aí é show de bola, aí é só correr para. Precisa, né? A gente precisa de conhecimento, de aprender e tal, mas para que parece que aquele bichinho já está ali dentro, querendo, é isso que ele falou, querendo ser despertado, assim, né? E aí a É, gente vai buscando e aprendendo e conhecendo, e né? aí, e sentir essa necessidade, né?
de estar fazendo. Eu sinto, Ana, nossa, se eu não estiver fazendo nada, mas você trabalha o dia inteiro, tanto, você chega em casa, faz um monte de coisa, eu falei, gente, não é a mesma coisa. Eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso costurar alguma coisa, eu preciso fazer um projeto de alguma coisa, eu preciso. Então a gente tem essa necessidade. Eu realmente, todas as vezes em que eu tive entediada e tudo, uma vez eu estava na loja trabalhando e aí tinha uma banca de frente e foi uma crise gigantesca que teve no Brasil, não entrava ninguém na loja. Eu falei, ah, não, isso não é vida para mim. E fui lá na banca, tinha revista de ponto cruz. Comprei, aí fui no armarinho, comprei a menina, qual que você quer? Eu falei, eu não sei, eu nunca fiz. E aí ela me orientou, me vendeu lá que ela queria vender, né? Agulha, linha. E aí eu cheguei lá na loja, comecei a bordar. E a vendedora, ela falou assim, Kátia, você não regula, não. Isso é coisa de velho, isso é estranha. E bordei até essa época, assim, eu tenho essa necessidade de criar, de produzir. E o curso, a Casa Costurada, ele proporciona isso para a gente em tempo integral, né? Porque o tempo inteiro você está pensando em criar, você está pensando, tudo que você vê, dá para fazer alguma coisa, um objeto, ou alguma coisa. Você pensa em alguém e aí já faz, o tempo todo você está criando. E isso é muito importante para mim, muito bom, muito positivo. Isso me deixa viva. Olha, eu adorei. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Que bom essa identificação, né? Olha, Kátia, só tenho que te agradecer. Estou aqui me deliciando com a sua história. Muito obrigada. A gente já está chegando Ah, no final. não, não. Você tem alguma peça aí? Você está com alguma coisa aí ou não? Eu tenho. A primeira almofada que eu fiz a quadrada, que eu coloquei o primeiro zíper na minha vida. Aqui, ó. Deixa eu ver se. Ai, que linda! Ah, você colocou foto dela lá também. Ficou linda. Ele também. Então foi o Tudo que primeiro zíper da sua vida? aqui é azul marinho, ó. Aqui Tô não tá vendo. dando pra. Mas é azul marinho aqui, ó. Atrás, usei linho, porque eu também sou Arrasou nesse zíper aí. Primeiro zíper da sua vida? foi. Eu assisti 30 vezes a aula. E, Ana, muito interessante, porque aqui eu ia colocar um outro tom de laranja, mas tinha ficado mortinho. E aquela coisa de dar vida para a peça que você sempre fala, e eu peguei e coloquei esse laranja mais vibrante. E aí deu outra cara para ela. É, que a Um gente tomzinho neutro é aqui. o contraste, né? A gente precisa de um contraste. E tem essa luva Que linda! que eu fiz para minha mãe, confisquei ela, né? Ficou linda. Linda ela. Adoro a Amei luz. também. Ficou muito É, bonita. Sua mãe já e usou? é isso. E eu tenho outro topo daquela da que eu fiz a almofada estrela. Eu fiz outro topo, Sim, ficou muito igual a bonito. almofada estrela. E você vai fazer. Ah, vai ficar linda com essa outra almofada que você comprou aí, Aí né? eu pensei em fazer essa quadrada mesmo para fazer um joguinho com aquela. Deixa Vai ficar lindo. Coloca elas perto aí, uma da outra. eu Vê ver se se você eu consigo. consegue. Deu para ver? Nossa, arrasou. Né? Vai ficar lindo, Kátia. Aí eu não tenho muitas coisas prontas, porque as outras que eu fiz também eu já entreguei, né? E aí é isso. Mas isso é coisa. Depois eu quero ver você fazendo mapa. Não, e eu tô doida para fazer, Ana. Eu já comprei todos os materiais, tudo. Tem projetos aqui de mais jogo americano, tem um monte de coisa já engatilhada para fazer. Você me falou uma coisa, a gente tem mais 4 minutinhos, mas você tinha me falado que você comprava muito antes e agora você compra menos. Como é que é? Isso, isso eu acho muito importante. Quando eu fiz o curso mesmo vou tentar ser bem breve. Quando eu fiz o curso mesmo da boneca, eu saí igual uma louca
da compra. Eu comprava tudo que a professora indicava. Ah, isso fica bonito, isso fica bonito. Eu comprei tudo, Ana. Depois eu dei tudo para os outros. Porque eu falei assim, não, quando eu entrei para a casa costurada, eu desfiz de quase tudo que eu tinha. Que eu falava, eu não preciso. Então, essa questão do fazer o projeto, de comprar o que eu vou usar, isso é essencial, até para você ter motivação para conseguir ter lucro, porque se você gasta demais, você não tem lucro. Exatamente. Então, assim, eu desfiz de muitas coisas. Eu doei assim para pessoas que faziam outras coisas e fui doando, mas muita coisa. Então, você também ensina a gente a ser econômica, a usar o dinheiro com a inteligência para que isso gere de fato uma renda e isso estimula a gente a prosseguir, né? Exatamente. Porque se você entra numa loja, você fica, nossa, vai, tanto de coisa bonita, mas eu vou usar, vai ser útil, vai dar certo, não vai. Então, o projeto é sensacional, o curso é sensacional, o curso inteiro, gente, é sensacional. A história das mulheres, como é que, fala para mim, Ana, Ginsberg? Ginsberg? Gisbert. Ginsberg. Então, história, todas as vezes que eu assisto, porque eu não parei de assistir elas, toda vez que eu vou lá e assisto, eu choro. Mas é Então, muito emocionante. tudo isso é importante. Então, essa questão do comprar corretamente, comprar o que é certo, isso é fundamental para que a gente consiga produzir mais e que tenha mais lucro. Isso é sensacional. Parei de comprar tudo. É isso mesmo, porque é aquele negócio, se a gente compra tudo que está ali à disposição, é jogar dinheiro fora. É um desperdício. É, É um desperdício. Então, é. assim, sensacional, sensacional. Eu só tenho a agradecer também, Ana, por tudo, viu? Por você ter entrado na minha vida. Me desculpa por eu ter te passado várias vezes. Mas eu te peguei, eu te peguei. Ser insistente. Eu falei, ela é muito insistente, deixa eu assistir. E que bom que eu assisti. Foi maravilhoso. Sou apaixonada, não só com o seu curso. Você é uma pessoa que transmite essa bondade, essa humanidade, essa gentileza, a generosidade. Isso também é importante, né? A empatia também é importante. Então, eu sou muito feliz de ter conhecido você, de ter entrado para a Casa Costurada. Estou muito realizada até agora com as peças que eu fiz e com certeza vou me realizar muito mais. Ah, que bom, Kátia. Nossa, a gente está menos de um minuto aqui. Muito obrigada. E a gente conversa aqui no WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, coloca lá no curso que eu te respondo, tá? O que você fizer Nada, mais, vai colocando foto lá no grupo do Facebook, tá bom? nada, combinado. Muito obrigada. Nossa, obrigada de coração mesmo, Kátia. Foi sensacional.